Perfeito. Eu vou olhar aqui pro Negão, mas vou dar um elástico aqui, ó. Vou chamar o Magno, o Negão vai ficar por último, porque eu sei que vai vir um desabafo aí, aqueles bem típicos da quebrada. Eu tenho certeza. Magno, deixa eu trazer um comentário aqui que foi muito pertinente nas fotos, porque outro dia passou uma senhora, quando nós estávamos na Dirce almoçando, e passou uma senhora, falou, ai, Pavinato, eu sou muito sua fã, vem tirar uma foto. Aí, beleza. Aí o Pavinato, muito educadamente, falou, vem, Rodolfão, sair na foto. Eu não, Pavinato, sai você na foto, é Pavinato. Vem, Rodolfão. E o Pavinato falou, eu fiz, né? A senhora ficou tão sem graça, porque ela não queria que eu saísse na foto. Ela queria essa foto com o Pavinato. Eu falei, senhora, posso tirar uma foto só da série do Pavinato? Ai, claro que sim. Você é a Janja do Pavinato. Agora você sabe como... Eu sei como se sente os chefes de Estado quando a Janja tá na foto. É um absurdo isso. Eu falei pra senhora, fica tranquila, mas eu confesso que eu procurei essa senhora no Instagram até agora há pouco pra saber se ela postou minha foto. Pra mandar um abraço pra ela. Falou, olha, não foi em vão. Exatamente. Um abraço do Janjo. Então, como que você vê essa questão do livro e desse incômodo que a Janja tem causado? Bom, o Diego falou muito bem sobre as questões dos luxos que a gente proporciona aos Ele políticos. começou bem, né? A oratória dele. Ousado, né? Ousado. O Brasil tem uma tradição de oferecer luxo aos políticos. Os políticos são vistos ou como popstars, né? Eles são uma classe diferente, mas principalmente como pessoas de muito sucesso econômico. E não é surpresa que haja um descolamento da classe política para a classe dos meros mortais. Os meros mortais não convivem com os políticos não encontram com pessoas na rua e também não encontram com pessoas quando estão trabalhando. Porque nós criamos um isolamento para os políticos. Os políticos não precisam cruzar com a ralé por aí. E isso se reflete nos seus carros, isso se reflete nas suas comitivas, isso se reflete no número de assessores. Em Portugal, 22 carros blindados. Imagina uma comitiva. Olha, recentemente eu estive num evento em que havia um ex-presidente de um país latino-americano presente no evento e que depois estava hospedado, por acaso, no mesmo hotel que eu estava. E não era um hotel que tinha nada demais. Ele pegou o mesmo ônibus que eu peguei, andou na mesma calçada que eu andei. Eu estava acompanhado por 3 amigos e ele não estava acompanhado por ninguém. Então eu estava mais bem protegido do que esse homem. Brincadeira. E absolutamente normal. O Brasil garante aos políticos privilégios de casta, privilégios que nós normais não temos acesso. E não é surpresa que os políticos acabem por pensar de uma forma diferente que os normais pensam, acabam por agir de forma diferente que os normais agem e acabam por esperar privilégios aos quais nós jamais teríamos acesso. Agora, o que me preocupa sobre a questão da Janja é o protagonismo político. Ninguém votou na Janja. Ninguém deseja ter a Janja opinando sobre políticas públicas. Ninguém votou nela. E é claro que isso... Olha, se a Dilma despertava resistência no PT por não ter tido uma vida orgânica no partido, por ter sido uma egressa do PDT, imagina a Janja, que apesar de ser filiada ao partido desde muito cedo... Desde 17 anos. Entrou no ônibus agora. Já quer sentar na janelinha. É óbvio que dentro do governo do PT há disputas importantes por espaço e ninguém gostaria de ser passado para trás, entre aspas, né, de ver alguém pegando um atalho e saindo lá na frente. Ou cumprindo ordens, né, de alguém que de fato não é um político. Na tomada de decisão de uma pessoa que não é uma política com vivência no partido. É óbvio. Bissoli, todo o sentido que todos trouxeram aqui, né? Por enquanto, o Diego e o Magno. Você já viu a Janja de perto? Eu já vi a Janja de perto. Que pergunta, hein, Rodolfo? E queria dizer o seguinte, esse é um trabalho que não é nem contra nem a favor a Janja. Na verdade, a Cissa Guedes e o Guilherme Fiuza, que fazem esse trabalho com ex-primeiras-damas há vários anos já no país, trouxeram agora o perfil da Janja. E antes que se diga que fizeram isso para persegui-la ou não, o que acontece é que é a verdade nua e crua, ou seja, é a Janja como ela é, alguém que gosta de exposição, alguém que gosta de holofote, alguém que talvez queira aproveitar todas essas viagens do Lula para conhecer o mundo, coisa que não tenha feito antes, para fazer comprinha em loja de grife lá em Portugal, como a gente viu. Isso não é positivo. Por que não é positivo? Porque me parece que o presidente tem se deixado levar por isso.
Quando você vê diversos membros do próprio PT criticando e reclamando dessa conduta, são pessoas que conviveram com Lula nos 2 primeiros mandatos, em que a primeira-dama era a senhora Marisa Letícia, e que não queria ter esse protagonismo. Estava ali para acompanhar, para apoiar o presidente da República, ajudar no que fosse necessário, e não querer um protagonismo de alguém que, sem ser eleito, quer ter esse espaço. Veio exigindo recentemente criação de cargo para ela, o que tem sido negado. Lula teve vontade de criar o seu entorno, que o demoveu ali de criar esse cargo para ela oficialmente, até por alegarem que poderia ser classificado como nepotismo e o judiciário dar uma decisão que ela não poderia ocupar o cargo. Vem querendo ter espaço de discussão em núcleos e reuniões, esse tipo de coisa. Tem muito ministro bravo com a Janja, tem muito deputado bravo com a Janja e tem muito parlamentar do PT bravo com a Janja. Ou seja, ela é uma figura que incomoda na oposição e na situação no partido do presidente. Acho que se o presidente não entender qual é o lugar da primeira-dama no governo dele, uma coisa é o espaço que ela tem na vida pessoal dele, o espaço que ela tem na relação deles. A outra é o espaço que ela, não sendo uma figura pública, o espaço que ela, não sendo ninguém eleita junto com ele, não tem que ter na presidência da República. Se isso não tiver um devido controle, um devido ajuste para cada um no seu lugar, o presidente vai sofrer muito com isso e o país que vai perder ainda mais, porque vai ter um presidente que, em vez de estar focado no exercício do mandato, vai estar focado em resolver o problema da primeira-dama. São 3 observações aqui que eu deixei você pro final, negão. Porque Olha, ela tá pegando uma carona. Ela na quebrada, isso tem outro nome, meu irmão. Mas Isso tem outro nome. Vou te falar uma coisa. Esse daqui é aquele momento em que as inteligências artificiais e os algoritmos da vida me colocam do lado esquerdo da força. Eu vou falar pra vocês, eu vou defender a Janja. Alguém quer dividir tela com ele? Eu vou defender Alguém a se arrisca? Ele vai Não dá pra colocar todo mundo, produção, né? O diretor, dá pra colocar todo mundo aí, não? Todo mundo. Coloca todo mundo nessa mesa agora contra ele aqui. Ele quer defender nesse caso, a Janja. Eu sou obrigado a defender a Então, Janja. calma, eu vou fazer um pano de fundo aqui pra você, tá? Pra quem tá nos assistindo. Você que tem tanto carinho e apreço pelo negão, você conhece ele de outros canais, eu sei disso, tá? Nome, obrigatório aqui na nossa Jovem Pan, o jornalismo independente, essa figura emblemática que é o negão, ele vai defender a Janja nesse momento. Você não está comendo nada podre. É por isso que alguns você não está bebendo meus, demais. Alguns Vamos lá, inscritos negão. meus me procuram lá nos chats da vida, lá nas inteligências artificiais. A inteligência fala que por causa dos meus posicionamentos eu sou de esquerda. É por causa desses momentos assim. Imagina como deve ser uma reunião do PT, né, mano? O povo invejoso, o povo chato, entendeu? Que deve Olhem ser para do suas PT, câmeras, cada um para suas câmeras, aí, ó. aonde ninguém pode ter um protagonismo, nem que seja pequeno, entendeu? Não tem problema a Janja estar lançando um livro ou estarem lançando um livro falando dela, porque sim, ela chegou em algum lugar, mesmo que, assim, contra as feministas, que as feministas não acham que o cargo de primeira-dama seja alguma coisa relevante, já que ela só é a mulher do presidente, que ele sim foi eleito, mas a Janja teve sim um protagonismo muito grande. E quem mudou essa coisa de primeira-dama tem que aparecer foi justamente a Michele Bolsonaro, que também teve um protagonismo muito grande ao lado de Jair Bolsonaro. Mas que não dava ordem dentro do governo. Não, obviamente. Não abordava ministro. O esquema da Janja é outro, o Lula é outro. Não afrontava a assessora de comunicação que caiu no confronto com ela. Então, mas É isso aí, ela pessoal. ajudou. Vai sair, negão. Ela ajudou e muito. A Michele ajudou, o Lula, a Janja não, tô não. falando da Janja. A Michele ajudou, a Janja não. A Janja ajudou Atrapalhou. e muito o Lula, onde ele está agora, com a sua base. Entre o pessoal que vota Lula, a Janja é muito querida. Eles querem ver a Janja nessa Desculpa, com linha o pessoal que ela tá. que vota no Lula, Não. podia ser um Rodolfo do lado dele que eu apoiar. Não importa que é a Janja. Mas a Janja Se o faz Lula o colocar papel. um boneco do lado dele, vão apoiar porque é um boneco ao lado Isso, do Lula. pode falar. Você O pode caso, falar do PT, também isso, o vamos caso lá. do PT é que o PT não gosta de ninguém que cria qualquer protagonismozinho. O Léo é um ótimo exemplo disso. O Léo Grandini, que faz aqui a bancada com a gente, é um ótimo exemplo. Ele A Janja andava é ao lado do blogueira? Lula? Ela é. O público que vota no Lula gosta disso, gosta de ver esse luxo, gosta de ver ela entrar num restaurante caro, gosta de ver ela comprar uma gravata cara e dizer que tá comprando Então, isso pro boy é um dela. masoquismo, porque eles estão gastando o nosso dinheiro que tá bancando esse luxo todo. Exatamente, isso é a falta de entender pode falar. o que é a política no Brasil, onde você tem pessoas que acham isso legal. Agora, gente, até outro dia a gente estava vendo... Ele tá o Jair acabando com a Bolsonaro- Janja, ele não tá até outro salvando dia a gente a Janja estava aqui. vendo o Bolsonaro ser esculachado porque deu um rolê de jet ski.
Agora, o que a gente tá vendo? A gente tá vendo o nosso casal imperial, como o próprio Bissoli falou, e eu gostei muito desse termo, no hotel mais caro lá de Londres e ninguém vai falar nada. Mas eu não entendi a sua defesa ainda. Não entendi. Você falou que ia defender, eu deixei você, achei que você ia defender. Chata, É uma então defesa do seguinte. Cadê a defesa dela? Eu não entendi a defesa. O público que vota Lula quer ver exatamente isso. O público que vota Bolsonaro rechaça isso. É aí que tá. A Janja está crescendo dentro do governo porque ela tem um público que vê... Olha o Instagram da Janja. Mas a Michelle também ocupou esse espaço. Exatamente, né? mas aí são públicos Marcela diferentes. Temer, a própria Marcela Temer também. Mas a Marcela foi muito pouco. Quem subiu nessa coisa assim de aparecer mesmo? Todos têm foi a uma Michelle coisa Bolsonaro, mas com o seu público mais evangélico. Eu achava a Marcela com o público melhor. o público lá que o pessoal quer surdo e mudo. Já a Janja não. A Janja já se aparece e é admirada entre o pessoal que votou Lula. Seja o pessoal mais caixa baixa, seja o pessoal mais rico, esse pessoal está querendo exatamente o que ela está fazendo. E é isso que deixa o pessoal do PT de orgulhozinho ferido, já que ela está conseguindo um protagonismo, certo? E ela tem como provar esse protagonismo dela. É só ver as postagens da Janja. Vejam os stories da Janja. Pode ser que isso atrapalhe no governo? Pode, isso eu não vou negar, porque também é estranho também ela tá querendo ser a presidenta, entendeu? Mas dentro da bolha deles, dentro do povo que votou Lula, eles estão gostando e muito, principalmente do jeito blogueira dela de tirar aquelas fotos parecendo uma blogueira de Instagram, o pessoal gosta. O paralelo da Janja é o Carlos. O paralelo da Janja é o Carlos Bolsonaro, de carona no Rolls Royce presidencial, na posse do pai. E durante seu mandato de vereador, lá, dando palpite em reunião com o ministro, discutindo com o ministro. Com o único detalhe, ele era vereador. A Janja não era no Mas era vereador no Rio de Janeiro. Tudo Não tem nada a ver com mas a Janja também está se metendo em lugares que ela nunca nem deveria ter pisado. Pelo menos ele ainda era vereador. Não que ele está certo, tá errado. Eles resolvem isso, então, no ano que vem, colocando a Janja. Eu vejo muito